Bom dia, irmãos. Mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos reunidos. Essa semana foi uma semana bem atípica, né? Foi uma semana em que tivemos quase que todos os dias atividades aqui em nossa igreja. E atividades essas que realmente engrandece, exalta o nome do nosso Deus. E também nos sentimos satisfeitos. Os irmãos que puderam participar, foi uma semana maravilhosa. Quarta-feira tivemos aqui um jantar maravilhoso, um filme que falou do profeta. Você lembra? Pois é, isso aí, o profeta Oséias. Foi um excelente filme, falou aos nossos corações. Depois um jantar maravilhoso. Depois tivemos aqui na quinta-feira um culto aqui atrás, na casa da irmã Regina, também foi um culto abençoado. Na sexta-feira, mais um PGM jovem, só que foi um pouco diferente, porque foi um culto de adoração a Deus também, porque o irmão Mateus, né, ele vai dia 30 lá para São Paulo, não é isso? Guaratinguetá, isso mesmo, São Paulo. E vai começar seus estudos lá, e tivemos aqui depois do culto, os jovens ficaram aqui e passaram a noite acordados em vigília, mas não foi de oração não, né? Mas foi de bagunça mesmo, o negócio foi bom aqui, né? E eu em casa, os irmãos falaram assim, pastor está dormindo? Não, tá vigiando também, só que eu estava vigiando pelas câmeras, eu estava olhando a bagunça que estava acontecendo. Esse pessoal só foi pensar em querer dormir 4h pouca da manhã, olha que bacana, né? E foi um sábado depois aqui também maravilhoso, um churrasco que tivemos, momentos gostosos, né, de união, de confraternização. Terminou mais ou menos umas 6h da tarde, né, quando eu vi o pessoal indo embora. E depois uma reunião maravilhosa também com os professores da EBD, a irmã Ângela esteve aqui. E aí eu consegui encerrar as atividades de noite, quando eu vi o Carlão fechando o portão. Eu falei assim, agora ninguém entra mais. Fechei a igreja. Eu vi o Carlão depois, foi o último a sair. Isso. Então, pois é, tá nada ligado. E eu fechei, falei, ninguém entra mais, só amanhã agora. Fechei. Esse negócio tá bom, né? E eu quero agradecer aos irmãos que estão à frente desse trabalho, né? Ontem os jovens, desde sexta-feira, né? Irmão Átila, irmã Mariana, o Glaucio, a Alessandra, a Lia, a nossa liderança aqui presente, muito boa. Quero agradecer aos irmãos que estão à frente aí, nos ajudando nesse trabalho com os jovens. Agradecer ao pastor Isaías, irmã Ângela, nesse trabalho de evangelismo. É muito bom, e os irmãos que têm cooperado, participando, pregando, anunciando a palavra. Agradecer também ao irmão José Bento, a Marisa, o irmão Robson, a irmã Patrícia, que abraçaram o Ministério de Família e estão fazendo realmente o trabalho também abençoado. E a MCM hoje, né? Tem que falar da MCM. Então temos muitos motivos para agradecer. O irmão Antônio fez aniversário essa semana, né, irmão Antônio? Ficou mais jovem, né? Ficou mais jovem. Que Deus abençoe a vida do irmão Antônio. E eu sei que todo mundo tem muitas bênçãos. E eu vou fazer o seguinte, vamos identificar as bênçãos. Quem tem motivo de aniversário? Irmão Antônio, eu sei que tem. Fique de pé. Aniversário. Irmã Vilma. Irmã Olívia, aliás. Irmã Olívia. A Bela também tem, né? Grande motivo. Aniversário de casamento. Fica de pé, mano. Continua de pé, continua de pé. Aniversário de casamento. Olha assim, Mariana, né? Aniversário de batismo. Ninguém fez? Poxa vida. Tudo bem. Temos que batizar mais. Bênçãos da saúde. Fica de pé. Bênção na saúde, olha só que bacana. Bênçãos, outros tipos de bênção, qualquer que seja, né? Financeiro, está vendo? Olha quanta gente ficando de pé para abençoar. Os alunos também que findaram aí o primeiro semestre também, né? Graças a Deus. Fica também muito para agradecer a Deus, né? Quer dizer, nós temos muitas bênçãos. Veja do lado aí, quem está em pé, viu?
são irmãos que têm motivos para agradecer a Deus. Então vamos orar a Deus, agradecendo a Deus essas bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas, né? Oremos então. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um aqui. Que o Senhor continue transbordando as muitas bênçãos que o Senhor já tem preparado para todos nós. E para que assim, através de nós, o mundo possa ver como é gostoso, maravilhoso ser teu filho, estar debaixo das tuas santas e poderosas mãos. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Hoje, como nós, os irmãos estão vendo, começa o trabalho das MCM, né? Das nossas irmãs, né? E eu não vou concordar com a minha esposa aqui pela primeira vez ao vivo. Os embaixadores ainda são os bons. Né, embaixadores? Estou brincando. Todos nós somos bons para o nosso Deus, servindo ao nosso Deus maravilhoso. É uma maravilha. Então, continuemos assim, que temos que servir a Deus naquilo que Deus colocou para nós realizarmos, né? Não esqueçam de orar. Aqueles irmãos que estão em relógio de oração, lembra disso? Para a nossa igreja, aniversário, não esqueçam de estar em oração. Se você esqueceu o seu horário, me procure, eu vou lembrar o seu horário com muita alegria, né? Então, continue nesse sentido, orando. Os jovens também têm um relógio, fizeram um relógio de oração, continue orando também, não parem de orar. Nessa manhã, então, nós vamos pensar em cima exatamente da ideia das nossas irmãs, e baseado em João, né, no tema da divisa. E eu gostaria de pensar com os irmãos em cima exatamente dessa ideia, realizando a obra de Deus. Realizando a obra de Deus. E vamos ler João, capítulo 9, versículo de número 1 a 5, e depois 35 e 41. João, capítulo 9, 1 a 5 e depois 35 a 41. Diz assim então o texto: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, ou mestre, né? Quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora, entre esse versículo número 5 ao versículo 35, para aqueles que não conhecem a história, vamos lembrar aqui um detalhe. Jesus faz a cura, dá vista àquele cego. Os irmãos sabem, ele cospe na terra, faz um lodo, põe o lodo no seu olho e o cego vai lavar. No que ele acontece, as pessoas, quando veem aquilo, ficam admiradas. Ficam até, falam assim, é o mesmo cego? Não, o cego, o que é? Quem é esse daí? Parece com aquele cego, agora ele está vendo, que negócio é esse? O que aconteceu com esse homem? E aí pegam ele e levam aos fariseus. Chegam lá diante dos fariseus e começam uma verdadeira cariação. O pessoal começa a perguntar o que é isso, como foi isso, quem fez, como fez. Começam a verificar, chamam os pais daquele cego para confirmar se realmente ele era cego ou não. E começa naquela disputa, quem, como, quando, quem fez, aquele negócio todo. E aí aquele camarada fala assim, olha, o negócio é o seguinte, vocês querem seguir ele? Vocês querem também adorá-lo? Não, fica você com ele. E naquela discussão toda, põe ele para fora. Põe ele para fora. Expulsam ele da sinagoga. Os pais até ficaram preocupados em responder a pergunta deles, porque eles também corriam o risco de ser expulso da sinagoga. E aí, então, quando ele expulso da sinagoga Jesus vai ao encontro dele. E quando Jesus chega perto dele, aí chega o versículo 35. Jesus ouviu que havia expulsado o homem e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? O homem perguntou, quem ele é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, você já ouviu, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento,
a fim de que os cegos vejam e o que o veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E aí, pronto. Nesses dois textos que nós lemos, eu queria chamar a atenção exatamente de algumas partes desse texto, para que a gente pensasse exatamente em cima desse texto, desse tema, realizando a obra de Deus. Realizamos a obra de Deus. Você e eu estamos aqui para realizar uma obra de Deus. Até falamos alguma coisa a esse respeito na sexta-feira, quando estávamos aqui reunidos. A MCM está com essa ideia, realizando a obra de Deus. O negócio é, qual é a obra de Deus? Qual é essa obra? Porque, infelizmente, às vezes, nós achamos que o que a gente faz é obra de Deus. Mas a pergunta que fica é, será mesmo ela, aquilo que você faz, a obra de Deus? Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, né? Porque tem muitas pessoas que pensam, por exemplo, que fazer a obra de Deus é vir à igreja todos os dias e ali cumprir aquele ritual. Isso não é obra de Deus. Não é esse o objetivo. Então, para a gente não ficar pensando muito aqui, até porque a hora ela corre, vamos ver o que o próprio Jesus Cristo diz, o que se trata a obra de Deus. Melhor coisa. Não vamos ficar pensando, divagando e conjecturando em cima disso. Vamos olhar logo o que Jesus Cristo disse, qual é a obra de Deus. E esse texto se encontra em João 6, 29 a 40. O próprio Jesus Cristo declara qual é a obra de Deus. O que passa disso não é obra de Deus, lógico. Porque Jesus Cristo diz assim, veja aí, respondeu Jesus, João 6, 29 a 40. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Estão lendo? Muito bem. Agora Jesus vai trabalhar essa ideia, para que você entenda exatamente o que é isso, crer naquele que Deus enviou. Ele continua no versículo 30. Então lhes perguntaram: qual sinal miraculoso mostrarás para que o vejam e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho de Deus, o Filho do homem, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. De novo esse versículo 40, repare aí, todo aquele que olhar para Jesus Cristo e crer, esse terá então a vida, ou tem a vida eterna, e Deus o ressuscitará no último dia. O problema, irmãos, que muitas das vezes nos afeta é como vemos Jesus Cristo. É interessante que um dos nossos sentidos, você sabe quais são os nossos sentidos? Visão, audição, o tato, paladar e olfato. Esses sentidos fazem com que você perceba o mundo em que você vive.
Esses sentidos fazem com que você entenda aquilo que está ao seu redor. Esses sentidos são importantes para que você se coloque no grupo em que você está. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Uma dessas, no caso aqui, é a visão. O problema é como você enxerga e vê Jesus Cristo. Aquela multidão que chegou para Jesus Cristo disse: qual milagre que você faz para que a gente possa crer? O problema deles é que eles queriam algo visível, mas não conforme o que deveriam ver, mas aquilo que eles queriam ver. Um dos grandes problemas hoje nas nossas igrejas e por aí afora é que as pessoas estão olhando a realidade delas em volta de acordo com os seus desejos e de acordo com as suas vontades. E não querem ir muito longe. Preferem ficar restritas àquela realidade até um pouco sem graça, religiosa, ou seja lá qual for, filosófica, e naquilo não conseguem enxergar o que realmente tem que ser visto. A Bíblia fala que nós devemos levantar os nossos olhos. Muitas das vezes nós estamos olhando mais para o nosso umbigo, desculpe a expressão, do que para a realidade que está à nossa frente. Então, quando eu olho o mundo que está ao meu redor, quando eu olho a realidade que me cerca, eu então tenho um significado de vida. Eu então vou compreender quem eu sou. Olha só que coisa interessante. Quando você olha a realidade como ela realmente é, você vai compreender quem você é, qual o seu propósito nesse conjunto em que você vive e como você vai realizar esta obra e, consequentemente, sair dali feliz. Porque você saiu realizado, você saiu dali completo. Porque você olhou aquilo que está realmente ao seu redor, compreendeu aquilo que está ao seu redor, e você então, compreendendo aquilo, você vai entender qual o seu propósito naquele conjunto de obra, naquele conjunto da realidade que você está inserido. E depois nisso você vai então realizar alguma coisa, você vai então pôr em prática aquilo de maneira realmente satisfatória para Deus e para você também. Então nós precisamos, bem na verdade, ter uma visão real, correta do que você está vendo. Parece redundante, esquisito, né? Ver uma coisa que eu estou vendo? Não, você pode ver e não enxergar aquilo que você está vendo. Sabe aquele negocinho da ilusão de ótica? Alguém já viu, passou por uma coisa assim interessante? Uma ilusão de ótica? Né? Alguém já passou por uma experiência como essa? Você olha e pensa que é uma coisa e não é exatamente igual. Ou diferente, e você pensa que é igual. Ilusão de ótica. Nossos olhos muitas das vezes nos enganam, sabia dessa? Sabia que o seu olho te engana geralmente muitas vezes? Eu vou dar um exemplo. Quem é mais rápido, o som ou a luz? A luz. A velocidade da luz é muito mais rápida do que a do som, concorda comigo? Então, olha só como o negócio é interessantíssimo. Olha como é coisa interessante. O teu cérebro trabalha para organizar, agrupar o que você vê com o que você ouve. Porque o que você vê vem através da luz. Chega na tua memória primeiro do que o que eu estou falando. Então, já viram aquele programa de televisão que a pessoa está falando uma coisa e o som vem depois? Já viu aquele negócio? Essa dificuldade existe em todos nós, só que o nosso cérebro trabalha para organizar o que você está vendo com o que você está ouvindo. Isso é muito rápido, você nem percebe isso. Sabia dessa? Curiosidade. Está vendo? O cérebro trabalha para isso. Então, o que você olha, muitas das vezes, está exatamente diferente do que realmente é. E você tem uma visão errada daquilo que você acha que é, e no final você se dá mal porque você achou uma coisa que não era. Aquelas pessoas olharam para Jesus Cristo como um Jesus Cristo que poderia fazer. Fazer o quê? Fazer comida, multiplicar pães, encher sua barriguinha. Eles não precisariam trabalhar, não precisariam, né, correr atrás do dinheiro para comprar comida, não precisariam comprar porque a comida estaria à sua mão. Aí eles dizem: que milagre você faz para que a gente possa ver e crer em ti?
Vocês não estão entendendo nada que Jesus Cristo falou para eles. E exatamente isso. Veja lá no versículo 3 de João, do primeiro texto. Olha só, Jesus respondeu, ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados do Pai. O que eles estavam vendo no cego? Pecado. Mas Jesus Cristo diz, logo em seguida, que aquilo que aconteceu com ele era para que se manifestasse o quê? Veja que à vista das pessoas, aquele homem estava daquele jeito porque cometera um pecado, ou seus pais. Olha a visão errada do mesmo fato. Jesus Cristo diz para ele, não é assim. Ele está assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Percebeu? Mesmo fato, mesmo episódio, duas visões. Qual é a visão errada aí? Dos homens. Percebeu? Então, primeira coisa, enxergar. Enxergar o quê? O objetivo de Deus. Versículo 31 do mesmo capítulo. Olha só agora. Sabemos que Deus, isso é o cego, ex-cego, né? Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas quem o teme e pratica a sua vontade. Olha só a visão daquele cego em relação à pessoa de Jesus, diferente da visão dos fariseus, dos judeus. Os judeus olhavam para Jesus Cristo como um homem pecador. Os fariseus olhavam Jesus Cristo como um homem, como qualquer outro homem. Mas aquele homem olhou para Jesus de uma maneira diferente. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Se ele é pecador, como é que Deus ouviu? Se Deus ouviu, então ele não era pecador, mas ele pratica o quê? A vontade de Deus. Ele vive a vontade de Deus. Olha a visão da mesma pessoa, diferente. E última, versículo 39, olha só que coisa interessante. Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem... Olha que coisa interessante. Aí vem os fariseus e dizem assim, peraí, nós somos cegos? E aí Jesus Cristo fala assim, ó meu camarada, pense bem, raciocine. Eu vim para dar luz, trazer à vista o que realmente é, a verdade. Vocês não querem, então, portanto, vocês estão cegos. Mas, no entanto, aquele cego, fisicamente, enxergava mais do que aqueles fariseus que eram videntes, que não viam a verdade. Perceberam a coisa interessante? Então, o que nós precisamos pensar hoje? O que nós queremos pensar com isso? Como é que eu posso realizar a obra de Deus adequadamente? Completar, realizar aquilo que Deus começou e eu tenho que dar continuidade a esta obra de Deus. Eu tenho um chamado, nós cantamos agora há pouco. Qual é o teu chamado? Para realizar a obra de Deus. Não é a obra para o pastor, não é a obra para a igreja, não é a obra para o diácono, não é a obra para jovens, para os adultos, para os idosos. Não. Qual é a obra de Deus para a sua vida? Primeira coisa, importantíssima. Primeira coisa, ter a noção de que temos que dar um passo importantíssimo. E qual é esse passo? A noção de que tua vida, as tuas obras, ou as tuas obras, elas têm que ser para Deus, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, enquanto é dia. Este é o primeiro passo e muito importante. Tudo que nós fazemos, tudo que nós viermos a fazer, precisa ser entendido que eu não faço para a minha glória, para a minha honra, não para a igreja, não para o pastor, não para os diáconos, mas para Deus, para a glória de Deus. Essa noção é importante, porque às vezes nós temos mania
E quando nós, eu digo eu mesmo também, às vezes nós temos a mania de querer fazer alguma coisa para que os outros vejam o que eu sei fazer. Ou para cumprir um calendário, né? Também tem isso, né, nas organizações, né? O Mondalto sabe disso, a irmã Sandra também sabe disso, como líder nas organizações que frequenta. Tem gente que está lá para mostrar que sabe fazer. Não é isso, na verdade, meu irmão? É uma coisa interessante. Tem gente que vai para mostrar que sabe, ou quer cumprir um calendário, um cronograma. Então tem que ser daquele jeito. Não pode falhar, tem que ser daquela forma. Coitado. É melhor ele ter ficado em casa. Porque está fazendo o quê? Como o ditado antigo diz aí, malhando em ferro frio. Não sai nada daquilo. Só vai aparecer o homem. Não é isso que deve ser. O que você faz, você tem que fazer, entenda, para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E esse importante passo tem que ser dado. E como é que nós damos esse importante passo? Voltando a João 6, versículo 40, olha o que Jesus Cristo diz aqui. Olha só, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar. Primeira coisa, olhar para o Filho. E nele crer a vida e tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Essas duas atitudes. Veja, essas duas atitudes. Olhar e ver, e crer. Aliás, olhar e crer. Você já olhou para Cristo? Tenho certeza que sim. Né? Você creu em Cristo? Também tenho certeza que sim. O que está acontecendo então? Se essa é a obra de Deus, eu já fiz a minha parte. O que está faltando aí? Então já estou bem, né? Já fiz a obra de Deus. Já vi e já criei. Falta alguma coisa? Então vamos para a nossa casa, vamos passar o dia maravilhoso, vamos almoçar, vamos dormir e está tudo certinho. De noite, se der, eu vou. Já fiz o que tinha que ter feito. É assim que funciona? Não. Para entender essa ideia, 2 Coríntios 5:20, os embaixadores, eu tive que botar um texto dos embaixadas. Veja só aqui o que está escrito na 2 Coríntios 5:20. Os irmãos sabem de cor e salteado, principalmente os garotos aí da embaixada. De sorte que somos embaixadores. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Tem que ser o 2 Coríntios 5:20, né, Átila? Senão não funciona. Mas na versão que a gente estava lendo aqui, né, que não é a que nós decoramos e recitamos todas as nossas reuniões, portanto, somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Isso aí. Quem é o embaixador? O embaixador é aquele que representa seu governo em outro país. Repetimos várias e várias vezes. Preste atenção nessa frase. O embaixador é aquele que representa quem? Deus. O reino de Deus. A obra de Deus é ver e crer. Mas como aqueles que estão lá fora, e é a pergunta bonita que é feita, como aqueles que estão lá fora vão conseguir ver Cristo se você não representa Cristo? Olha a responsabilidade de fazer Cristo conhecido através das nossas atitudes. Como eu vou conseguir fazer com que quem não conhece Cristo veja quem realmente Cristo é? Eu tenho que representá-lo. Diz Paulo, eu tenho que fazer com que ele seja visto em mim. Então, quando eu faço algo, quando eu realizo uma obra, seja ela qual for, eu tenho que fazer com um único objetivo: Cristo ser visto. Então, quando você discute com alguém, briga com alguém, quer sair um tapa com alguém, você está fazendo Cristo ser visto. Está certo ou está errado? Vou repetir a frase que o pessoal não entendeu, né? Quando você discute com alguém, briga com alguém, sai no tapa com alguém, você está fazendo Cristo conhecido? Nem um pouco.
Nem um pouco. Eu sei que de vez em quando dá vontade de jogar panela na cabeça dos outros. Eu sei disso, né? Meu sangue ainda é quente também. Mas, veja, a Bíblia nos ensina assim. Quando Cristo foi esbofeteado, quando Cristo foi chicoteado, quando zombaram de Cristo dizendo, tu és o rei dos judeus, profetiza aí quem te bateu, quando Cristo foi levado para a cruz do Calvário, lá pendurado, ridicularizado, né? Você acha que ali Cristo poderia ter feito o que você faria e eu também talvez fizesse, né? Mandando descer as miríades de anjos celestiais para destruir todo mundo, acabar com todo mundo, com a raça de todo mundo? O que você acha? Mas ele não fez. Por que ele não fez? Por causa do seu amor, misericórdia, tolerância, paciência, longanimidade, benignidade. Percebeu? Então, porque eu quero fazer Cristo conhecido, não ajo como Cristo. Está dando para entender? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para que realizemos a obra de Cristo é exatamente representar este Cristo maravilhoso que você e eu seguimos. Somos seus mensageiros, somos seus embaixadores, representando este Deus maravilhoso no mundo em que nós estamos inseridos. Segundo, João 13, versículo 35. Eu sei que você conhece porque nós lemos agora há pouco tempo. João 13, 35, deste modo, então, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Nós somos os discípulos de Deus. Se vocês amarem uns aos outros. Olha que coisa linda. O amor. Será que o amor habita realmente em nós? Será que o amor realmente habita em nós? Eu gosto daquela carta de Paulo aos Coríntios, que ele disseca um amor ali, né? O verdadeiro amor, as características do verdadeiro amor. Eu acho que nós deveríamos recitar esse texto todos os dias, todas as horas, todos os momentos, todos os instantes. Dormir recitando, acordar recitando, andar na rua recitando. Porque ali, irmãos, está nos mostrando em espelho se você é ou não uma pessoa que ama uns aos outros. Você tem que olhar para aquilo ali. Eu preciso olhar sempre para aquilo ali, porque ali ele vai mostrar a realidade de quem nós somos. Quando aquela frase, o amor tudo suporta, você suporta o outro por Cristo? Percebeu? Suporta. Estávamos lendo lá em casa esses dias, acho que foi semana passada, não me lembro, um texto de Paulo falando aos romanos, se não me falha a memória, em que Paulo chega para os crentes e fala assim, ó, vocês que são mais fortes, né, mais santos, né, tolere aqueles que são mais fracos. Aí ele dá alguns exemplos. Há pessoas que comem carne e há pessoas que não comem carne. Há pessoas que digam que o dia é mais e o outro dia é menos. Há pessoas que agem assim, há pessoas que agem assado. Então, mas todos, Cristo morreu por eles. Se o cara come carne e dá graças a Deus, e o cara que não come carne também dá graças a Deus, Deus está sendo louvado da mesma maneira. Então você que é mais forte, suporte o seu irmão mais fraco. Tolere ele. Ensine-o. Mas se ele não concordar, amém por isso. Continuemos, irmãos, sem briga. Tem pessoas que acham que o domingo é o dia do Senhor e reservado para Deus e só para Deus. Tudo bem. Amém por isso. Mas tem dias que acham que é sábado. Mas tem dias que acham que é sexta. Tem dias que acham que é segunda. Amém por isso. Porque não é o dia que faz o dia. É você que faz o dia. Né? É você. Então, Paulo está dizendo o seguinte, suportando os mais fracos, suportando uns aos outros, tendo a tolerância, a paciência para ajudar aqueles que são mais fracos. Não é falar assim, mas eu que sou mais forte vou ter que abrir mão? Abra. Cristo abriu. Cristo abriu. Você não peca todo dia? E Cristo faz o que com você? Te perdoa todo dia. É só confessar os pecados a Ele. Então reparem que o amor, a tolerância, o suportar, o andar juntos vão fazer com que todos saberão que nós somos discípulos de Deus. Não é só andar bem vestido, com roupinhas bem comportadinhas, com a Bíblia debaixo do braço, que vai dizer que você é um santo. Também ajuda, claro.
né? Também ajuda, é importante isso. Mas veja, não são roupas, que se fosse assim, tem pessoas aí que vestem-se tão bem educadamente, né? E vão para o inferno. Não é a roupa, não é a fala, né? Não é. Aliás, eu estava estudando um versículo esses dias, e que fala no texto que não deve sair da nossa boca palavras profanas. Você já leu esse texto? Já leu? Tem gente que olha para aquele texto como palavrões, também o é. Mas qualquer palavra que derruba, destrói, é profana. Qualquer palavra. Palavra torpes, isso aí. Palavra torpes. Torpes são palavras tortas, não são palavras palavrões só, são palavras que derrubam o outro, torcem o outro. Olha como é que é mais profundo do que simplesmente dizer um simples palavrão, que não é simples, né? Para mim não é, mas tudo bem. Tem que entender isso. Pense nisso. E para fechar, João 10, 14. Veja o que está escrito aí, João 10, 14. Eu sou o bom pastor. Não é esse não. João 10, 14 não é esse não. Eu acho que é 14, 10. Vê se é 14, 10. Desculpa, Dudu. Também não é. Também não é. Escrevi errado. Vou citar. Se alguém achar e souber, diga para mim depois. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Você conhece o texto. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, em outras palavras, você precisa abrir a sua boca e falar. Você está me entendendo? Você tem que representar esse Deus com as suas atitudes, com o seu comportamento. Romanos, né? Obrigado. Romanos 10, 14. Obrigado aí, Dudu. Né? Você precisa apresentar esse Cristo lá fora, representar esse Cristo lá fora. Você precisa amar, tolerar, suportar e, por último, falar. Segunda-feira, os irmãos sabem, eu estava lá, fui convocado, né, como testemunha para declarar lá o que aconteceu em nossa igreja ano passado, né, quando houve aquele assalto, né? E aí, então, chegando lá, o juiz, né, perguntou o que aconteceu. Aí eu fiquei assim. Foi assim que funcionou? Vocês nem precisavam estar lá para saber. Não foi assim. Né? Eu tive que narrar, falar, abrir a boca, dizer. Dizer o quê? O que aconteceu. Só isso. Mais nada. E depois, o juiz, muito obrigado, pode ir embora. Tchau. Tchau e benção. Se bobear, a gente nunca se vê mais. Né? É isso, falar. Anunciar o que Cristo fez por você, o que Cristo quer fazer com você, o que Cristo quer fazer com as pessoas lá de fora. Como eles vão ouvir e crer se você não falar também? Deu para entender? Então, é importante essas 3 atitudes para completar a obra de Deus. São importantes essas 3 atitudes. Senão você não completa. Não completa, fica somente numa religiosidade fria, sem sentido, vazia, só para as pessoas verem como faziam os fariseus. E, contanto, Jesus Cristo disse que eles eram raças de víboras, sepulcros caiados. Não serve de nada. Deu para entender? Completando a obra de Deus, realizando a obra de Deus, fazendo com que aconteça. Pense nisso. Tudo que você fizer é para a glória de Deus. Então, seja um representante de Deus, verdadeiro, autêntico. Mostre quem você é. Segundo, ame, tolere, suporte, ajude. E terceiro, desligaram já a cabeça? Fale, anuncie a obra de Deus. Vamos orar então? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque estamos aqui na Tua presença e aprendendo mais de Ti, para que venhamos a viver aquilo que Tu desejas para cada um de nós. Nós sabemos que é difícil, muitas das vezes, existem lutas, barreiras, dificuldades pessoais, mas sabemos que em Ti podemos todas as coisas, por isso nos ajude a poder ser testemunhas, amando os nossos irmãos, amando os nossos inimigos, amando aqueles que nos cercam e também falando do Teu santo amor para todos que aqui possam estar ouvindo. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.